Quando, mediante a justiça, teremos paz com Deus? Só após a morte? A paz, na verdade, não é pregada com respeito ao presente, somente ao futuro. Quando experimentaremos esta sensação gloriosa chamada paz? Quando Jesus significará para nós sabedoria, justiça e santificação. Leia alto esta declaração. Sou justiça de Deus agora. Sou também sabedoria e santificação. Tenho sabedoria de Deus em mim. Assim como ele deu a Daniel 10 vezes mais sabedoria que a todos os magos da corte, eu também recebi essa sabedoria. Sou santo de Deus em Cristo Jesus. A vitória é minha e sempre será. Nunca serei um pecador, pelo contrário, serei sempre mais que vencedor. Sou um verdadeiro sucesso, porque Jesus Cristo é um grande sucesso. Ele me fez justiça de Deus. Declaro tudo isso no nome de Jesus. Lemos em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. E em Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Creio, porém, que as Escrituras dizem a verdade absoluta, que Deus é nossa justiça e que nós somos justiça de Deus nele. Estou convencida de que somos participantes da natureza divina. Não há condenação para nós que andamos na luz. Todas as religiões do mundo estão buscando algo que justifique o homem, que tire dele a consciência do pecado, da culpa. Esta é a chave da revelação de Paulo em todas as suas epístolas. Este é o ministério escondido por séculos e que foi revelado somente a ele. Ele nunca se envergonhou dessas boas novas, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nos Evangelhos e em Atos não encontramos esta revelação. O apóstolo Pedro disse que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada e havia pontos difíceis de entender. 2 Pedro 3, 15, 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. É a revelação do novo tipo de comunhão baseada em fundamentos reais. A consciência do pecado veio com a queda de Adão e Eva, quando o homem passou até a morte espiritual. Ali entrou o medo e, com o medo, a interrupção da comunhão com Deus. O medo é o conector de muitas doenças. Uma das velhas estratégias de Satanás é enganar as pessoas. Ele faz isso mediante as sugestões, assim como fez a Eva. Ela seguiu suas sugestões, sendo por ele enganado e consequentemente derrotada. Gênesis 3:13. Muitos se perguntam como Satanás consegue ganhar terreno na sua vida. O primeiro lugar onde ele batalha é na mente. A sua melhor arma é a sugestão. Ele sugestiona com a consciência da condenação, roubando com isso da pessoa todos os direitos que Cristo lhe deu. Contudo, você não pode deixar enredar e prender pelas sugestões do diabo, porque a Bíblia diz que não temos que lhe dar lugar. Isso significa que não temos que lhe dar lugar nos nossos pensamentos, porque se ele puder fazer isso, poderá consequentemente ter lugar em nós. Por isso, é sumamente importante ter iluminados os olhos do nosso entendimento. A sabedoria da qual Deus quer que todo cristão se aposse é que ele é a justiça de Deus e que Satanás foi rebaixado à condição de zero. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Jesus reduziu os principados e potestades a nada. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A razão de Jesus ter vindo à Terra foi a de reduzir as obras do diabo a nada.
Satanás e todas as forças das trevas foram assim derrotadas. Isto se deu como consequência de Jesus haver sido alçado à cruz do Calvário e ressuscitado. A sabedoria de Deus ensina que os cristãos precisam se apoiar na vitória de Jesus Cristo sobre o diabo, porque eles estão em Cristo, são justiça de Deus. O diabo e seus poderes não serão derrotados, e sim já estão derrotados. Este é o espírito de sabedoria e revelação que os cristãos precisam ter, não perdendo nunca de vista o trabalho consumado de Cristo na cruz. E eis a razão porque já não há nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus. A consciência do pecado é a causa de quase todo fracasso espiritual. Destrói a fé, destrói a comunhão, dando ao homem a condenação em lugar da justificação. Traz sempre a ele complexo de inferioridade e medo em relação a Deus. O sentimento de indignidade rouba do homem o direito da cura. Ele não se sente digno, merecedor de receber de Deus os benefícios que Jesus Cristo afirmou que teríamos. E quando os recebe, quer sempre pagar com alguma coisa. Muitos pagam com promessas, outros pagam com abstenção disso ou daquilo. Não têm consciência de que são herdeiros de Deus aqui na terra. Acreditam que somente no céu irão receber herança. A consciência do pecado lhes rouba a paz, tornando ineficaz a vida de oração. Deus tratou do problema do pecado mediante o sacrifício de seu Filho. Numa base legal, ele transportou o homem do reino de Satanás, o reino das trevas, e o levou para o reino do seu Filho, do seu amor. É muito bom repetir alto e muitas vezes ao dia esta afirmação: fui resgatado do domínio de Satanás. Ele não me governa mais com condenação e com medo. Faço isso várias vezes ao dia, para que minha consciência fique bem impregnada da minha posição em Cristo e para que Satanás saiba que tenho absoluta certeza de que ele não me domina mais, em nenhuma situação da minha vida. Porque está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. A consciência dessa verdade, de que Satanás não me governa mais, não pode me condenar em coisa alguma, como tampouco injetar medo em mim, me trouxe grande libertação. A consciência dessa verdade, de que Satanás não me governa mais, não pode me condenar em coisa alguma, como tampouco injetar medo em mim, me trouxe grande libertação. O Espírito Santo nunca nos condena. O que ele faz é sempre nos corrigir. Sempre mostra uma solução para agirmos certo. Sempre nos mostra uma saída. Jesus é nosso advogado, aquele que nos defende, aconselha, nos traz a solução e não o problema. A acusação enriste, capaz de nos levar a desistir e nos envolver em baixa estima, confusão e medo não provém de Deus, e sim do diabo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. O que a igreja mais precisa, o que é para ela de suma importância, é saber quem realmente somos em Cristo, como o Pai nos vê e o que realmente Jesus fez por nós e nos deu. O domínio da consciência do pecado foi grandemente desenvolvido pelas pregações em torno da condenação e do pecado. Em vez de trazer a consciência do novo nascimento, elas enfatizam acima de tudo o tema do pecado e suas consequências. A tradição, na realidade, impede uma vida real com Deus e cria obstáculos ao seu poder. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que o pecado não terá domínio sobre nós é uma realidade. Muitos vivem uma existência de fracassos e derrotas pelo fato de desconhecerem esta verdade. Deixam-se dominar em vez de dominarem. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criação não tem nada a ver com o diabo. Muito pelo contrário, foi colocada nele a natureza de Deus, que tem de ser desenvolvida. Do mesmo modo que acontece com o bebê, que cresce e se desenvolve, hora a hora, dia a dia. Será que Deus não pode retirar de nós a natureza do pecado quando nascemos de novo? Será que o sangue de Cristo só é eficaz para limpar todo o pecado a fim de nos garantir a vida eterna após a morte? De jeito nenhum. O homem espiritualmente morto ou com consciência de pecado não pode permanecer de pé diante de Deus. Fomos libertos do domínio de Satanás. Nascemos de novo no reino do Filho do seu amor. Temos garantida a redenção do domínio do maligno. O diabo não tem mais nenhum direito legal de reinar sobre nós em nenhuma área de nossa vida.
temos a redenção de nossos pecados e eles já não existem. Somos novas criaturas. Isso é a justiça de Deus. Justiça essa que devolve ao homem uma nova comunhão e todos os privilégios de filho que foram perdidos na queda. Os cristãos precisam estar conscientes de quem são em Cristo e a autoridade que possuem em seu nome. João 14, 13 e 14. O cristão não precisa mais ficar correndo continuamente do diabo ou viver atormentado na mente e no corpo. A autoridade do cristão em Cristo é um lugar de vitória e triunfo, acima de principados e poderes. Como cristãos, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, olhando, portanto, para baixo, vendo lá do alto Satanás e seus aliados. Efésios 2, 5 e 6. Olhamos, pois, com sensação de triunfo, não de medo ou derrota. Se enfrentarmos o reino das trevas biblicamente, precisamos sempre ter a mente cheia da nossa posição triunfante como co-herdeiros de Cristo, como justiça de Deus. É uma posição de autoridade em Cristo sobre o diabo e toda a sua operação contra nós. Não temos que cair como presas do diabo e seus pensamentos, porque ele não é nosso Senhor. Jesus sim, é que é. Temos vitória sobre Satanás e exercitamos autoridade sobre ele. Contudo, só isso não é suficiente. Precisamos fechar a porta da nossa mente para o diabo. Fazemos isso colocando a palavra de Deus alinhada com a mente. É assim que não damos nenhum acesso ao diabo e nos tornamos fortes triunfando em Cristo como justiça de Deus. Faça essa declaração em voz alta. No nome de Jesus, declaro que sou justo, assim como Jesus. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A consciência da justiça vai me dominar daqui em diante e renovarei minha mente a cada dia com o que sou em Cristo Jesus. Posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Declaro agora que não ando por vista, e sim pela fé. Sou justo e vivo pela fé, não pelas circunstâncias e pelos problemas. Satanás não me governa mais com condenação e medo, porque fui resgatado do seu reino. Sou livre e não me sinto mais culpado em nada diante de Deus. A verdade me libertou. Tenho muito valor porque sou obra-prima de Deus. Ele me fez justiça. Glória a Ele.